tarde. Quero saudar, homenageando os produtores desse evento, os organizadores, e faço na pessoa do querido Grandinetti, Luiz Gustavo Castanho Grandinetti, que proporciona esse encontro agradabilíssimo, né, com tantas pessoas queridas, meus companheiros de mesa, presidência do Tiago, do professor Ocando, do Túlio, presença aqui do Marrafon, da Flaviane também, de tanta gente, e todos eles, e em especial o querido Luigi, né, que posso chamá-lo assim, né, Luigi Ferradioli, grande professor de todos nós. Quero me juntar a todas as homenagens para alguém que ajuda a fazer a história do direito no mundo e do Brasil também, né, que tem uma legião de pessoas que seguem as teorias do professor Ferraioli. E quando falo em Luigi Ferraioli, foi muito falado aqui, eu falo em autonomia do direito, eu falo em constituição normativa, eu estou falando de autonomia, eu estou falando nesse grau de autonomia que o direito assumiu a partir do segundo pós-guerra. Eu diria que o direito havia fracassado e, a partir do segundo pós-guerra, há um novo paradigma. E se descobre que é possível fazer democracia a partir do direito. E aí que o direito, portanto, eleva-se e consegue fazer com que haja uma blindagem, ou quase blindagem, contra os seus predadores externos, que é a moral, a economia e a política, e consegue fazer com que a própria democracia dependa do direito. No fundo, o garantismo é fazer democracia no direito e a partir do direito e através do direito. Donde eu via antes a palestra da professora e sobre a crítica ao positivismo, enfim, e ao formalismo, eu diria que quando nós temos uma Constituição como a nossa, se os juízes fossem formalistas, nós estaríamos muito melhores. Aliás, a Constituição de Weimar, ela foi enfraquecida exatamente porque, naquele momento, se esperava que os juízes fossem, de certo modo, positivistas, por assim dizer, e eles não o foram, porque eles não concordavam com ela. Engraçado que, quando Hitler foi julgado, e ele devia ter sido expulso da Alemanha, porque a lei era clara, porque o estrangeiro que dá um golpe de Estado, o golpe da cervejaria de 1923, a lei era clara, dizendo que o estrangeiro que faz um golpe tem que ser expulso. E aí os juízes foram críticos, eles foram cavar debaixo da lei os valores e descobriram que, onde está escrito, expulse-se, leia-se, só se aplica a quem não conhece os valores alemães. Bom, o resultado a gente sabe, né, do que aconteceu. Ele foi apenas condenado a pena de prisão, ele escreveu o Mein Kampf na prisão, não foi expulso e depois quase destruiu o mundo, o Pink e o cérebro, né? Então, vejam, nesse sentido, eu não seria tão duro com relação às questões formalistas hoje. Essa dicotomia positivismo é muito antiga, as críticas que se fazem, eu diria assim, eu falo hoje de uma legalidade constitucional. Elias Dias fala muito bem disso. Hoje nós podemos falar não mais de uma legalidade do século XIX, mas uma legalidade que é uma legalidade constitucional hoje, uma legalidade substancial com relação à própria Constituição. Isso quer dizer, portanto, que o novo constitucionalismo traz essas perspectivas. Hoje de manhã me contaram que prenderam 80 pessoas ou 60 pessoas ontem,
e prenderam no atacado, aqui no Rio de Janeiro, e mesmo os que estavam só olhando foram presos. E eu fiquei pensando, né, quais são os critérios para prender pessoas, né? Um dos papas, que eu não me lembro qual foi, quando mandou fazer a invasão de uma cidade para caçar hereges nas cruzadas, o seu comandante das tropas papais chegou e disse: Sua Santidade, no meio desse povo todo existem alguns que são cristãos. Não, o que nós fazemos? Assim, matem todos, Deus saberá escolher os seus. De certo modo, quem deu a ordem de prender disse: prendam todos, né? Depois nós saberemos separar o joio do trigo. Certamente ficaremos com o joio e deixaremos o trigo de lado. O novo constitucionalismo chega ao Brasil em 88, tardiamente, um novo paradigma. Lamentavelmente, nós ainda olhamos, passado tantos anos, ainda olhamos o novo com os olhos do velho. E isso pode ser percebido muito através dos velhos códigos ainda vigentes, né? E uma aposta forte no protagonismo judicial. Veja-se, por exemplo, a vulgata que se transformou, não me canso de falar nisso, do problema da ponderação. A ponderação que esvazia, que fragiliza fortemente o direito. Ela, no fundo, a ponderação é um álibi para decisionismo. Tudo isso por quê? Porque nós fizemos uma aposta no protagonismo judicial. No campo do direito penal, o velho código, se nós fizéssemos uma filtragem hermenêutico-constitucional, ele seria reduzido a pó. A desproporcionalidade entre os tipos penais e bens jurídicos desprotegidos é absolutamente patente. A história do direito penal brasileiro, por exemplo, ela desenha a própria sociedade. O Código de 1830, que substitui o livro V das Ordenações Filipinas, ele é um código para pegar escravos. O Código de 1890, que incrivelmente foi feito antes da Constituição, proclamamos a República e imediatamente fizemos um novo Código Penal. Para quê? Para pegar ex-escravos. Nós proclamamos a escravidão, nós libertamos os escravos e, ao invés de fazer políticas públicas, nós usamos o direito penal. A maior prova de que se usar o direito penal para combater os pobres foi o Código de 1890, que foi utilizado exatamente como algo que substituiu as políticas públicas. O resultado disso todos nós sabemos. Em 1940, o novo Código vem trazer bens jurídicos para pegar um novo tipo de clientela, que é um tipo de clientela de um Brasil que aos poucos se urbaniza, e os códigos que vêm, as leis que vêm depois são leis especiais que são feitas como políticas legislativas ad hoc. No processo penal, a situação não é muito diferente. A velha dogmática jurídica fez uma adaptação darwiniana do novo paradigma. Mas alguns avanços aconteceram efetivamente. Um exame, mesmo que superficial, do texto da Constituição de 88 mostrará que conseguimos construir um conjunto de garantias processuais penais que coloca o Brasil, em muitas questões, avançadamente, né? A título exemplificativo, por exemplo, os prazos para o exercício da ação penal. Há países em que o Ministério Público tem 8 meses para fazer a denúncia com o réu preso. Há países que a prisão preventiva é 2, 3, 4 anos. O Brasil é 168 dias, ou, dependendo das circunstâncias, tem a súmula 52, enfim. Claro que as prisões são masmorras medievais e, porque não fazemos uma capilarização da própria jurisdição constitucional, nós deixamos cotidianamente que esses prazos são ultrapassados, mas que conseguimos construir formalmente, e é importante começar pela forma, uma questão de tempo máximo para a prisão cautelar. A obrigatoriedade da publicidade das decisões, a garantia da não culpabilidade, embora continuemos com crimes de perigo abstrato, que violam a presunção da inocência. O modo como a Constituição de 1988 prevê o processamento dessas temáticas, para falar apenas de alguns dos aspectos mais importantes,
não encontra similar em tantos países assim. Claro que há diferenças, como disse, com relação à desigualdade no tratamento dos pobres. No Brasil ainda se pode dizer fortemente, com 560 mil presos, que la ley es como la serpiente, solo pica los descalços. Não há dúvida nenhuma, isso não é nenhuma retórica, é muito fácil de perceber que, de fato, nós continuamos criminalizando a pobreza, não há nenhuma dúvida com relação a isso. A estatística nos mostra, há 76 mil presos por furtos e estelionatos. Embora a lei já diga que podem ser substituídos. Aliás, no campo do processo penal, a Lei 12.403 é muito pouco aplicada porque todas as substituições de prisão parece que estão sendo ignoradas. Nós acabamos, mesmo dos tribunais superiores, utilizando a velha prisão preventiva, ou cautelar, enfim, como se não tivéssemos todo um rol de itens de substituições e acabamos não utilizando porque as práticas do velho, porque sempre foi assim, nós fazemos. Um hermeneuta, eu gosto muito do exemplo, né? Porque, no fundo, o senso comum é uma falácia realista, sempre foi assim. É um pouco de filosofia medieval isso, né? É um pouco de essencialismo, né? Todo o senso comum é isso. Um hermeneuta chega numa ilha e vê que as pessoas cortam a cabeça do peixe e o rabo do peixe, independentemente do tamanho da panela. E o hermeneuta, que é um sujeito sempre inteligente, compreende? Preocupado com a investigação das coisas, ele quer saber por que é que, na falta de comida, as pessoas cortam a cabeça e o rabo do peixe, e mesmo que os peixes sejam pequenos, que caibam na panela e mesmo assim se corta. E ele vai fazer a investigação disso e vai rebuscando, né, o chão linguístico onde está assentada a tradição e chega na primeira mulher da ilha. A primeira mulher da ilha diz que quando a ilha foi habitada no início, os peixes eram enormes, abundantes e as panelas pequenas. Cortava-se a cabeça e o rabo. Hoje os peixes são poucos, as panelas são grandes, os peixes são pequenos e continuamos cortando o rabo e a cabeça do peixe. Sempre foi assim e sempre fazemos assim. Quando a gente usa a 12.403 como se não nada houvesse acontecendo, nós estamos fazendo um velho senso comum. Quando nós aplicamos o 212, ou seja, não aplicamos, onde está escrito, o juiz não poderá fazer perguntas depois, o juiz somente poderá fazer perguntas complementares, leia-se, o juiz somente poderá fazer perguntas complementares. Eu disse isso numa conferência para um ministro supremo, dizendo que no próximo julgamento eu só gostaria que ele lesse o artigo 212 do seguinte modo, que onde está escrito que o juiz não pode fazer perguntas complementares, apenas se leia que o juiz só pode fazer perguntas complementares. E que complementares são aquelas que vêm depois. E que, enfim, é um pouco da semântica e da analítica que nos ajuda, né, a preservar a força normativa da Constituição. Há o Supremo Tribunal, no julgamento do caso desse dispositivo, porque é um avanço, o artigo 212 do Código de Processo Penal, quando ele institui o acusatório, ele está dizendo que o juiz não pode fazer prova. É um avanço, por quê? Porque ali está morta a falácia da verdade real, a falácia da busca de ofício da prova, tudo isso morre com um dispositivo. Foi genial o legislador. Agora, viram que não adianta colocar na lei? Coloque-se simplesmente na lei e, se você não tem um constrangimento epistemológico da própria doutrina, porque a própria doutrina não doutrina, a própria doutrina não trabalhou para que esse dispositivo fosse aplicado. E os tribunais acabaram fazendo um drible da vaca hermenêutico. Texto é o fator Mazurkiewicz, os mais jovens não lembram, né? O Pelé enganando o Mazurkiewicz, deixando a bola passar para um lado e ele passando pelo outro lado. E acabamos não cumprindo. Então, o habeas corpus 103.525, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, é incrível, porque o sujeito foi condenado a 8 anos, foi violado literalmente o 212, o juiz fez a prova, e o sujeito fez um habeas corpus e o Supremo Tribunal disse: a nulidade é relativa, não está provado prejuízo.
porque a simples condenação não é o prejuízo. Mas é o que o prejuízo? Tem que chicotear o sujeito para ter prejuízo? Essas coisas assim, fico impressionado, porque nós temos 1.200 faculdades de direito, são milhares de pessoas que cortam árvores para construir livros no Brasil, e nós não conseguimos convencer o Supremo Tribunal ou o STJ de que onde está escrito o juiz não pode fazer, o juiz não pode fazer, só isso, a gente gostaria de dizer isso. Essa é a força mínima da semântica. Existem limites semânticos na lei, existem limites semânticos na Constituição. Se a Constituição diz não pode, está escrito não pode. Faça outra Constituição, modifique, mas enquanto isso, nós temos que defender a força normativa, né, da Constituição. Agora descobri, aí através da Lavra aparece, a Flaviana que me contou hoje, eu não conhecia esse acordo da ministra Rosa Weber, inventou-se do direito do trabalho uma coisa para dentro do direito penal, é quase igual. Direito do trabalho, enfim. Né? O direito penal dá um trabalho realmente muito grande. Mas aí, sem brincadeiras, mas é que a coisa fica, de certo modo, engraçado até, porque o advogado tem que protestar. Se ele não protesta pelo cumprimento... Veja só o que eu quero dizer. O advogado, Túlio, tem que protestar para que cumpra o código. E se ele não protesta por cumprir o código, preclui. Quer dizer, um direito fundamental, uma norma de fundamentalidade de direitos fundamentais, se ela não for protestada, ela preclui. Não é implicância minha. Sempre escrevo no Conjuro, não é assim, não é porque eu sou um chato que fico implicando com isso. É porque é assim, entende? E não pode ser do modo como está se fazendo. Isso é simbólico. Se a gente não consegue cumprir uma lei democraticamente feita pelo parlamento, é porque nós nos entregamos para uma espécie de metajuridicidade. E aí vem a minha crítica, que eu fiz outro dia, ao voto do ministro Barroso, que, no caso do deputado Donadon, buscou argumentos metajurídicos para criar algo que a Constituição não tinha. E isso enfraquece a força normativa da Constituição. Eu escrevi muito sobre isso, não tenho tempo, e esse não é exatamente o tema da minha conferência aqui. Então, é evidente que sempre que avanços houve, e começam quando os estamentos são atingidos em litígios. Casos emblemáticos, por exemplo, envolvendo as classes dominantes da sociedade, servem como o start, o início, para as alterações legislativas ou jurisprudenciais. Lembremos, por exemplo, a súmula 691, caso Maluf, contornada pelo próprio STF. Ou seja, onde está escrito X, leia-se Y. Quando interessa, leia-se Y. Quando não interessa, ou interessa de outro modo, leia-se X. Isto é, o avanço no tocante ao exame dos habeas corpus pelo STF, mesmo sem apreciação do STJ, deu-se de forma contingencial, sístoles e diástoles, como, de certo modo, ocorrera já com a Lei Fleury na ditadura militar. Assim, se é verdade que o STF, que o Supremo Tribunal vem concedendo habeas corpus para acusados de furtos de sabonete, e é verdade que é bom, também é verdade que, de um lado, os tribunais estaduais continuam resistentes a esses avanços advindos do STF, e de outros, que os acusados pertencentes às camadas superiores da sociedade vêm se beneficiando dessa nova perspectiva garantista constitucional que está sendo assumida principalmente pelo STF. O que eu quero dizer é que se o STF tem que julgar tantos habeas corpus, é porque embaixo, nos outros tribunais, não está sendo cumprida a Constituição. Isso é decorrência lógica. Enquanto o STF aponta para a tese de que a gravidade do crime, por exemplo, não prende por si só, os tribunais estaduais sistematicamente ignoram essa avançada interpretação feita pelo Tribunal Maior. Há um princípio, entre aspas, que é criado, que chama princípio da confiança no juiz da causa. E lá no Rio Grande do Sul tem decisões que soltam com base no princípio de confiança no juiz da causa e tem decisões que usam o mesmo princípio para permanecer preso o sujeito. Ou seja, isto é, esses princípios fazem parte, professor Ferrajoli,
do panprincipiologismo, né? Esse despotismo da caneta. A gente tem que apostar em bons juristas. Esse é o problema. Eu prefiro apostar na Constituição e na produção democrática. O grande problema é saber quem faz os princípios, quem pode fazê-los e como se aplica. Uma das coisas graves no Brasil é que a teoria do direito, e o Marrafon falou nisso hoje, ainda não construiu uma teoria da norma. Por quê? Porque continuamos a achar que princípios são valores. Ora, valores são contingenciais, cada um tem o seu. Esse é o problema. Se princípios são valores, cada um tem o seu, vira a aplicação do direito fica absolutamente fragilizada. Ora, princípios, ao se entendê-los, devem ser entendidas deontologicamente no sentido de que eles só valem se valem, ou seja, eles só valem se tem normatividade. Então, com devido respeito, se cria dentro do direito uma espécie de direito fofo, uma espécie assim de direito flambado. Por exemplo, o princípio da afetividade, com devido respeito, ele é muito bonitinho, eu também sou afetivo, mas isso não tem normatividade, eu peço mil desculpas, mas princípio da afetividade não é princípio, e não tem juridicidade, ele não é preceito e nem princípio. Então nós vamos criando, eu quero dizer isso e digo isso com todo respeito, se cada um de nós puder elaborar com a sua caneta em casa um princípio, nós criamos um terceiro turno do processo constituinte. Qual é o limite desta fábrica de princípios? Quem limita o principiador? Quem controla o construtor dos princípios? Aí nós criamos uma espécie de bolha especulativa dos princípios, que é uma espécie de subprime do processo hermenêutico. Isso pode fazer com que o sistema possa explodir. Aliás, o sistema reagiu a isso mesmo. O sistema, em face do caos que se criou, ele reagiu e construiu as súmulas vinculantes e a repercussão geral. E toda a jurisprudência defensiva é o quê? Nada mais, nada menos do que uma adaptação darwiniana, isto é, ele construiu os anticorpos contra aquilo que ele mesmo deixou acontecer. Logo, se coloca isto para tentar controlar o caos que se criou. Então, eu tenho uma lista de mais de 120 princípios que não são princípios e que não têm normatividade. Princípio da instrumentalidade, princípio da ausência eventual do plenário, princípio do dedutivo e do deduzido, princípio da rotatividade. Esse dia inventaram isso porque eles queriam, o tribunal, eu não sei de que estado, queria contornar uma regra que falava que a mesa da Câmara de Vereadores só podia ser trocada de 2 em 2 anos, algo assim. Aí inventaram o princípio da rotatividade, para poder, entendeu, fazer de ano em ano, porque tem que rodar, está entendendo? Roda a Câmara. Claro, isso parece engraçado, mas é trágico, na medida em que nós vamos perdendo normatividade e a democracia se sustenta com o direito. Se o direito fosse moral, ele não seria direito. Gente, direito não é moral, direito não é filosofia, direito não é sociologia. Direito muito mais complexo que isso. Ele se abebera da moral, da filosofia, etc., mas ele não pode ser corrigido pela moral. Ele não pode. É duro ser jurista. Isso não quer dizer que eu esteja fazendo uma clássica separação entre separação e moral. Isto é outra discussão que eu não quero fazer aqui. Então, por isso que eu tenho um texto que eu sempre recomendo, que eu escrevi há pouco tempo, chamado "Aplicar a letra da lei é uma atitude positivista?" Essa é a pergunta que temos que fazer. Qual é o problema de eu aplicar a letra de uma lei? A lei na sua letra, qual é o problema? Isso é ruim? Se eu aplicar a Constituição na sua letra, isso não é o sonho de todo mundo? Então, qual é o problema disso? Então, veja como nós voltamos, às vezes, ao século XIX, tentando fazer uma dicotomia atrasada, né, entre paradigmas que hoje estão, digamos, em outro momento de sua elaboração. Ainda no plano jurisprudencial contingencial, no ano 2011, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, avançou em relação à tese dos frutos da árvore envenenada. Isso é um avanço. Aliás, ela foi mais longe até do que o direito norte-americano. Refirmo, por exemplo, ao HC, ao habeas corpus 159 mil, o outro número não consigo identificar aqui,
Seria 159.159? Não, mas aí dá para jogar no bicho, não é, não. Deve ser um outro número, não importa. É o caso da Operação Castelo de Areia. Do mesmo modo, a Operação Sátia Não Agarra Ninguém. Lembram dessa operação? Tinha uma operação famosa que Sátia Agarra, né? Que não agarra ninguém, não agarrou ninguém mesmo esse negócio. E pena que, ao mesmo tempo, há casos de... Vejam, ao mesmo tempo, Túlio, nós temos um avanço com relação à Operação Castelo de Areia, um avanço no sentido das garantias, da tese dos frutos da árvore envenenada e outras questões, as interceptações telefônicas, mas, ao mesmo tempo, nós temos habeas corpus negados para furtadores de garrafa de vinho em posto de gasolina. E é negado a aplicação do princípio da insignificância por um caso de menos R$10 de roupas furtadas em varais, pelos tribunais superiores. Por que isso? Porque, aí vem uma questão, Flaviane, o novo Código de Processo Civil vai ter um avanço, embora minhas críticas, mas eu estou superando isso por uma outra discussão que daqui a uns dias eu vou escrever no Conjur sobre isso. Se não está no Conjur, não está no mundo, né? Só para avisar. Isso aqui nem, ou dá no New York Times, na Folha de São Paulo, ou enfim. A jurisprudência tem que ter uma certa estabilidade, mas tem que ter coerência e integridade. Isso faz com que, quando eu quero mudar uma decisão que eu venho tomando enquanto tribunal, eu não posso fazer assim e mudar. Eu tenho que chamar um contraditório para revolver essa discussão, para que, a partir daí, eu diga para a sociedade que, primeiro, eu mesmo, tribunal, estou vinculado à minha jurisprudência. Segundo, se eu mudá-la, eu tenho que mudá-la com coerência e integridade, para que, se eu dou habeas corpus para o sujeito que fez descaminho de R$5.000 e eu considero insignificante, eu tenho que dar para um crime contra o patrimônio que não causa violência, por exemplo, furtos e outros, eu também tenho que dar esse habeas corpus, porque eu tenho que ter uma coerência e integridade no sistema jurídico. E essa é uma questão mínimo que é aquilo que eu chamo de respostas adequadas à Constituição. Porém, portanto, esses avanços se apresentam, por vezes, de maneira ad hoc. Não há, por assim dizer, um sentimento constitucional processual, garantístico. Os avanços ocorreram porque os cases envolviam muita gente do andar de cima. Não se pode negar, entretanto, que, paradoxalmente, esse modo de agir por saltos é e foi útil para o avanço de um processo penal de garantia, sim. Por exemplo, para salvar o torturador Fleury, se fez uma lei para beneficiar a sociedade durante todos os anos até hoje. Sístoles e diástoles, às vezes a coisa vem pelo lado torto, ou por leis ad hoc se consegue fazer uma ruptura no sistema. Essa evolução, no entanto, nem de longe isenta o sistema processual penal pelos mais de 500 mil presos nas penitenciárias brasileiras, ou seja, avançamos em alguns pontos, e apenas isso. Questões prosaicas, como prisão por crimes que terão a pena, em caso de condenação substituída por penas não privativas de liberdade, podem ser detectadas em todos os estados da federação. Eu examino habeas corpus toda semana de juízes que determinam, contra a decisão de juízes que determinam prisão de acusados que de antemão se sabe que a pena não será cumprida em presídio e por que então ele estaria em prisão cautelar. Isso se repete nas unidades da federação e basta entrar nos sites para ver como isto funciona. Decisões mal fundamentadas, prisões decretadas com repetições de jargões, preta-portês, eis uma imagem. Por exemplo, em vigor a lei da lavagem de dinheiro desde 1998, enquanto nós temos 157 mil condenações, aproximadamente, de furtos e outros, nós tivemos apenas 2 ou 3 dezenas de condenados por lavagem de dinheiro.
A questão é que tipo de olhar nós temos sobre crimes de lavagem de dinheiro e que tipo de olhar nós temos. Não estou dizendo que devemos ter olhar duro, eu estou dizendo que temos olhares diferenciados. O meu problema, não estou escolhendo lado, eu estou dizendo que, por coerência e integridade, eu tenho que decidir por princípios e não a partir dos meus critérios individuais. Outro dia eu vi uma notícia na Folha de São Paulo em que o Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador Eleitoral da República, o doutor Eugênio Aragão, fazia críticas à sua antecessora, Sandra Quirot, dizendo que ele permitiria agora os debates, etc., e que a régua dele seria diferente, porque a régua da Sandra Quirot teria sido mais dura, algo assim, com outro tipo de metragem. Eu estou escrevendo um texto para dizer: a República agora depende do tamanho da régua do Ministério Público ou do procurador, ou quem sabe é a lei que nos dá o tamanho da régua? Será que nós não temos condições de estabelecer, a partir da doutrina e da própria jurisprudência, o tamanho da régua? Será que a régua vai ter que depender de uma decisão solipsista daquele que aplica? Eis a minha grande briga. Eu não quero saber o que você pensa como juiz ou como ministro. Se nós formos decidir o aborto na República e tiver 4-4 ou 5-5, será que o Brasil tem que parar para ficar torcendo? Eu sou contra o aborto, eu tenho que torcer para que o juiz seja católico. E se eu sou contra, eu tenho que ficar pensando, mas quem sabe ele é ateu, alguma coisa assim. Isso não tem nenhum sentido. O direito é um fenômeno que não pode depender de decisões individuais solipsistas, daquilo que cada um pensa sobre isso. Não me importa isso. Se nós não temos condições de criar uma estrutura doutrinária, uma doutrina no modo de decidir com a criteriologia para atingir respostas adequadas à Constituição, nós estaremos dependendo de decisões individuais. E isso não é democracia. A democracia não depende. Se Habermas ou os grandes autores contemporâneos, ou o professor Ferraioli e outros, ouvirem que alguns juízes ou ministros brasileiros dizem: eu decido conforme minha consciência, estará pensando, mas que democracia é essa que depende da concepção individual de uma pessoa? Desculpe, mas não é assim. A democracia é um processo. O que adianta, Túlio, nós fazermos um trabalho de colocar na Constituição e nas leis as nossas reivindicações, se na hora dos casos individuais nós dependemos das percepções individuais de quem decide? Isso é duro, mas tem que ser dito. Esse é um dever cívico nosso, de dizer isso, porque esse é o modo de garantir a democracia no Brasil. Enfim, de todo modo, ações penais ainda temerárias, milhares de denúncias aceitas, ainda hoje por contravenções penais, porque de uma lei que sequer foi recepcionado pela Constituição, a não ser pequenas exceções, laudos periciais feitos por policiais validados em juízo. Se for um grande sonegador, existem todos os laudos periciais com assistentes periciais. Se é um sujeito que furta, a pena do furto dobra se forem duas pessoas que arrombam a janela. Sabe como é que é feito o laudo? Nós olhamos essas coisas de modo diferenciado. É um laudo feito por um inspetor de polícia e por um marceneiro. E o Código fala que são peritos com curso superior. Será que a gente não consegue cumprir minimamente a legalidade burguesa, para usar um jargão assim, muito simpático assim, para o pessoal mais à esquerda? Né? O artigo 212 eu já falei. Eis um retrato de como as garantias processuais ainda estão longe, né? Muito mais longe do andar de baixo da sociedade. O problema fulcral, o modelo inquisitivo, problema para o futuro. O novo Código de Processo Penal, embora prometa adotar o sistema acusatório, continua apostando na livre apreciação da prova. Aliás, para os críticos, né, os críticos brasileiros que escrevem e que muitos foram advogados, no caso do Mensalão, sentiram na carne o que é a livre apreciação da prova. Né? Você pode fazer qualquer coisa com a livre apreciação da prova. Será que não era melhor não ter livre apreciação da prova? Será que não é melhor amarrar isso de outro modo?
Essa é tarefa nossa, não sei como fazer ainda. Escrevi muito sobre isso, o livro Jurisdição e Decisão Jurídica, que tem 1000 páginas, tem um capítulo exatamente, falava hoje com Carrasa sobre isso, sobre os critérios e as perguntas que o julgador deve fazer para dar uma resposta adequada. Isto é, na prática, nós continuamos refém de um certo protagonismo judicial. Esse problema, ou certo ou um grande protagonismo, esse problema se repete no processo civil, questão da gestão da prova, por exemplo. Isso é um vício de origem do processualismo brasileiro, desde Oscar von Bülow, questão que também pode ser vista em Anton Menger e Franz Klein, por exemplo, a relação publicística está alastrada na figura do juiz porta-voz avançado do sentimento jurídico do povo, com poderes para além da lei, tese que viabilizou, na sequência, a Escola do Direito Livre. Aliás, Bülow foi um dos precursores da Escola do Direito Livre. Isso é uma aposta solipsista. A palavra solipsismo vem do alemão Selbsüchtiger, né? Aquele que se basta, né? É o sujeito egoísta. Isso está ainda lastrada no paradigma racionalista subjetivista que atravessa 2 séculos, podendo facilmente ser percebida mesmo em Kiovenda, Carnelucci, Couture, Liebman, e no Brasil pela Escola Instrumentalista do Processo de São Paulo, principalmente, cujos defensores admitem a existência de escopos metajurídicos. Julgadores do Supremo também admitem escopos metajurídicos, isso é um problema, e o aperfeiçoamento, entre aspas, do sistema jurídico dependeria do sadio protagonismo judicial, como diz Dinamarco, por exemplo. Resultado disso, basta ver as mini-reformas processuais. O fracasso foi tão grande que, mesmo com a aprovação das súmulas vinculantes e a repercussão geral, está ainda querendo se discutir uma espécie de PEC dos recursos, né? Confissão do fracasso de mini-reformas. Ponto para a velha dogmática jurídica. Bom, despiciando ramos do direito, como o direito civil, hoje tomado por uma espécie de ideologia das cláusulas abertas ou o código do juiz. Ao que tudo está a indicar, houve um excesso de empolgação com a tal constitucionalização do direito civil. Isso ocasionou outro foco de panprincipiologismo, com a judicialização até do afeto, com a introdução indevida de princípios que não são princípios, como eu falei antes, né? Um país que precisa que um tribunal judicialize o amor e dê uma indenização para alguém que, por acaso, não tenha cuidado bem de seu filho, é porque fracassou. Eu não preciso ir ao judiciário para isso. O judiciário não é para dizer e dar indenizações para o pai que ao invés de buscar o filho, mandou uma Kombi escolar. No campo do direito tributário, ainda estamos em muita coisa fazendo uma dicotomia Estado mau, cidadão bom, às vezes com razão e às vezes sem razão. Outro problema grave no Brasil é o problema de uma lei que tem nome de chocolate, que chama Lindbe, que é a lei de introdução, às normas do direito brasileiro, uma das leis mais patéticas que existe. É impressionante como é possível, e se escreve sobre isso. É uma lei que quer ser introdução às normas do direito brasileiro. Não é nem lei de introdução a alguma coisa, é as normas. Ela fala de tudo, menos da Constituição. Claro, e ela fala também sobre princípios gerais do direito. Para ela não existem princípios constitucionais, só os princípios gerais. Ora, princípios gerais do direito são axiomas do século XX, século XIX, feitos num dado contexto para fechar autopoieticamente um sistema que, como era composto de regras gerais e as regras teriam que abarcar todas as hipóteses de aplicação, o próprio sistema sabia que alguma coisa escaparia, logo se faria isso com fechamento a partir de uns axiomas, mas que não eram nem produzidos pelo próprio judiciário, né? Enfim. Mas aí se coloca isso dentro da tal da Lindbe. A Lindbe, ela ensina como se faz a derrogação ou não de leis, etc., etc. Efetivamente, uma prova de que vai muito mal, em certo aspecto, a teoria do direito brasileiro. Essa questão toda que eu estou falando é muito importante,
que nós possamos, por exemplo, superar alguns mitos que tem. O problema do princípio da verdade real, a minha coluna do Conjur hoje é o Cego de Paris 2, que está no Conjur, que fala exatamente, eu estou fazendo uma crítica ao doutrinador Guilherme Nucci, que, ao mesmo tempo, defende no seu livro sobre o processo penal que existem verdades objetivas, mas que, ao mesmo tempo, não existem verdades. A questão é saber, afinal de contas, se há ou não há, e qual é o problema de falar em verdades, ou se isso é problemático ou não, e qual o sentido. E, então, nós acabamos nessas coisas fragilizando a própria Constituição, na medida em que nós saímos do foco de sua força normativa. No campo do ensino jurídico, para encerrar, que contribui para esse quadro, tem-se que nos últimos 25 anos nós ainda não construímos um modelo de ensino que supere a leitura de leis e códigos comentados. A indústria que mais cresce é a dos compêndios de baixa qualidade. Esses dias eu vi um livro chamado Direito Constitucional Facilitado. Eu fiquei impressionado. Eu sempre pergunto se você se operaria com um médico que tem escrito um livro Operação Cardíaca Simplificada ou Facilitada. Ah, não? Pois então, mas para o direito pode usar. Tem um comentário genial, tem um comentário genial nesse livro, num desses livros, que é sobre o artigo 13, que fala das armas e o brasão da República. E ele explica que as armas não são armas de fogo. Isso é genial. Isso é absolutamente genial, né? Como o Brasil está precisando efetivamente de algo que se diga desse quilate, né? Veja como nós fragilizamos, como nós não nos levamos a sério. O direito é um fenômeno complexo. Se o direito fosse fácil, seria periguete. A Flaviane depois explica para o professor Ferraioli o que quer dizer isso. O direito é difícil de pegar, né? Fácil é periguete, né? Então, a minha luta é desperiguetizar o direito. Eu tenho essa luta constante contra essas simplificações. O professor Ferraioli escreve um livro de 2.700 páginas sobre princípio iuris. E a gente acha que o direito é um fenômeno simples, fácil. O direito é um fenômeno muito complexo. A doutrina, lato sensu, doutrina cada vez menos, estando dominada por produções que só reproduzem repositórios jurisprudenciais ementários, ementas prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler. Até mesmo em setores da pós-graduação, mestrado, doutorado, continua-se fazendo dissertações ou teses sobre agravo de instrumento, embargos declaratórios, que não dá uma monografia de graduação, e nós continuamos produzindo esse tipo de coisa. Enfim, o resultado disso pode ser visto nas salas de aula dos cursos de direito espalhados pelo Brasil. Parece que os professores não conseguem ensinar sem o uso desse material técnico e profissionalizante. É o modo manualesco de ensinar. Por outro lado, os setores profissionais não conseguiram elaborar um novo modelo de provas de concursos públicos. Esse dia eu fui ao STJ, convidado para falar lá, e eu dizia para o presidente da comissão de concursos e outros ministros que estavam lá, que um modo de nós mudarmos urgentemente o ensino jurídico do Brasil, se nós mudássemos os concursos públicos, se nós mudássemos de cima para baixo os concursos da magistratura, defensoria, Ministério Público, etc., e fizéssemos que não transformássemos mais o concurso em quiz shows, e afastássemos os espertinhos e sim colocássemos aqueles que, de fato, poderiam elaborar questões mais aprofundadas nas suas respostas, nós mudaríamos imediatamente. Em 5 anos, nós teríamos um outro ensino jurídico, uma outra doutrina e um outro direito no Brasil. Porque, de baixo para cima, pelo jeito, nós não estamos conseguindo fazer isso. Outro dia, em Santa Catarina, o concurso da magistratura perguntaram assim, o que é solipsismo e o panprincipiologismo, segundo a obra do professor Lênio Streck. Quase todos rodaram, eles querem me matar lá, os concurseiros todos, né? Dizendo que isso não se faz, isso não é pergunta que se faz, isso não é direito, né? Imagina, né? Eu me senti quase como um médico cubano, né? Certo?
Não posso chegar em Santa Catarina, eu desço no aeroporto, estão lá fazendo um bullying contra mim. O modelo de decisão judicial continua o mesmo há mais de um século. A fundamentação restringe-se à citação de lei, da súmula do verbete. Esse é um problema que está se agravando. Nós estamos preocupados com efetividades quantitativas e estamos deixando de lado as efetividades qualitativas. Numa palavra, o novo paradigma demanda novas teorias das fontes, da norma, da interpretação da decisão. Ainda estamos devendo isso. O pagamento dessa fatura implica a superação das duas formas de positivismo imperantes. O velho exegetismo, que é o paleo-jus-positivismo, que é a crítica do professor Ferraioli, e os positivismos principialistas ou valorativos, voluntaristas. A aposta em subjetivismo é tão danosa quanto a aposta em formalismos. Esta é uma tarefa da teoria do direito contemporânea. Queria, então, dizer isto para todos, porque isso não significa que eu não seja um adepto da jurisdição constitucional. Todos os meus livros são uma ode à jurisdição constitucional, a ode ao cumprimento e à aplicação da Constituição. Eu sou um conservador. Sou tão conservador que eu não uso nem desodorante, uso pomada minâncora. Lembram disso? É uma coisa bem antiga. Há um certo grau de ortodoxia que tem que se ter nisso. E a defesa da jurisdição constitucional é uma defesa da jurisdição constitucional que aplica a Constituição com uma criteriologia para que todos tenham aquilo que o Dworkin vai chamar de fairness, equanimidade à sua disposição, que eu não dependa de decisões. A minha grande discussão sobre a jurisdição constitucional, do qual eu sou um defensor ferrenho, eu quero dizer que mesmo que o parlamento desmanchasse essa Constituição e fizesse uma Constituição inconstitucional, nós buscaríamos na jurisdição constitucional a defesa dos direitos e das prerrogativas que estão nesta Constituição garantista que nós temos. Isto nós faríamos essa busca. Então, eu quero dizer que essas críticas que eu faço ao modo solipsista de aplicação, ao modo voluntarista, decisionista, são contra um estado de coisas, mas não deixa de ser uma defesa ferrenha da jurisdição constitucional, portanto, da própria democracia. É nesse sentido que eu queria dizer isso para todos, dizendo que esse é um fenômeno absolutamente complexo. Encerro homenageando o meu querido amigo Luigi, a todos vocês, e homenageei também o Principia Iuris do professor falando do Einstein. Einstein, quando as pessoas querem simplificar as coisas, o Einstein foi fazer a sua grande conferência sobre a sua teoria da relatividade, complexíssima. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu um ovo do que ele disse. Aquela plateia cheia e tal. E aí levanta uma senhora e disse: professor Einstein, eu não entendi nada. O senhor pode contar de novo, mais simples? Posso. E lá foi ele contar de novo, mais simples. Aí ela disse: também não entendi nada ainda. Aí ele foi contando. Na 10ª vez, ela não tinha entendido ainda e ela perguntou: mas o senhor pode simplificar mais e mais? Ele disse: sim, posso. E contou de novo. Ela disse assim: agora eu entendi. Ele disse: pois agora não é mais a teoria da relatividade. Obrigado.